Olá, a paz do Senhor, Shalom, Adonai, Adonai Shalom, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu coração, essa paz que excede o nosso entendimento, essa paz que é o árbitro em nosso coração, ela possa estar no teu coração nesse dia tão especial. Nós hoje estamos celebrando, ou celebramos durante todo esse dia, o domingo de Páscoa, o domingo onde nós celebramos também a nossa passagem da morte para a vida, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através do seu sangue nos comprou, fez uma obra ali não só de expiação, mas de propiciação, de justificação e de redenção dos nossos pecados. E por isso nós celebramos durante esses dias, de sexta-feira para cá, considerada a Semana Santa, nós celebramos aí esse momento da Páscoa cristã, que também esse ano, paralelamente, a partir do dia 8, nessa semana, na quarta-feira, coincidiu as datas com a Páscoa judaica messiânica, ou a Páscoa judaica também, que vai do dia 8, eles celebram 7 dias de festas, e então eles estão na semana de Páscoa. E nós nos alegramos por isso, porque para nós cristãos, a Páscoa é a passagem então da morte para a vida, a ressurreição do nosso Messias, Yeshua, Jesus, o nosso Messias, o Senhor das nossas vidas, como eu digo, é o pastor e bispo das nossas almas. E hoje, o primeiro programa dessa série IBAF em Foco, eu tenho aqui um convidado especial, pastor da nossa igreja, o pastor Edmilson Farias. O pastor Edmilson é um amigo nosso. Hoje eu tenho o prazer de juntos trabalharmos no ministério, né, o meu parceiro ministerial. Eu não costumo dizer que ele é um pastor auxiliar, mas ele é um pastor juntamente comigo desta partícula do corpo de Cristo, chamado Igreja Batista Aliança com a Família, e que nasceu com certeza no coração de Deus, mas a nossa amizade já vem de muitos anos. Tivemos o privilégio de, em 1998, em janeiro de 1998, nós viajamos juntos para a Terra Santa, para Israel. Ele tinha pouco tempo, naquela época, de casado com a pastora Mary Lu, que também pastora da nossa igreja, dirige o ministério infantil da nossa igreja. E o pastor Edmilson, então, daquela época, nós cultivamos esse relacionamento, já aí vai para mais de 20 anos, e hoje, então, trabalhamos juntos aqui na Igreja Batista Aliança com a Família. E nessa série, meus queridos, que nós estaremos gravando, estaremos aqui falando aos domingos, né, às 18 horas, com todos vocês, da nossa igreja e aqueles que não são, que de alguma forma vai receber esse vídeo. Nós estaremos abordando alguns assuntos que às vezes, para um cristão, há algumas interrogações, algumas dúvidas, de uma forma muito descontraída, num bate-papo. Nós queremos, então, trabalhar alguns temas. E o tema de hoje, que estaremos conversando com o pastor Edmilson, é o tema a santidade em nossos dias. Então, eu gostaria que você não saísse do nosso canal, né? Você esteja aí participando, ouvindo, né? Gostando, faça sua inscrição no canal da nossa igreja, toque aí no sininho, e toda vez que nós tivermos uma publicação nova, você será notificado da nossa publicação. E fique atento e nos acompanhe aí pelo YouTube, pelo Facebook, porque eu creio que é um tempo que Deus tem nos dado de aprendizado da palavra de Deus, né? Visando sempre a restauração dos santos, como diz Efésios 4, para a obra do ministério. Então quero dar aqui a minha boa tarde ao pastor Edmilson, e fazendo essas considerações, pedir que você faça as suas considerações iniciais, para que nós então possamos trabalhar esse tema, pastor Edmilson, que eu julgo de tão importante, de uma importância tão relevante, que é
a santificação nos dias de hoje. Muito boa tarde, pastor. Fique à vontade. Bom, primeiramente, agradecer, né, pelo convite do nosso pastor, e é uma honra, pastor Vitor, estar sendo o primeiro a estar participando aqui no start, né, dessa nova ferramenta que a nossa igreja está disponibilizando. Então eu quero agradecer ao pastor Vitor, a Deus em primeiro lugar, de nos permitir estar entrando aí dentro da sua casa, meu irmão, minha irmã, e a você, né, e pedindo que Deus possa nos ajudar nesse tempo de adversidade, de aflição que nós estamos passando, que Ele nos conceda essa graça na pessoa de Jesus Cristo, para que nós possamos, em fé, transpor todas as dificuldades que fatalmente têm atingido muitas pessoas, inclusive do nosso meio. Então eu quero agradecer aos irmãos e pedir para que você possa estar atento aí. Espero, pastor Vitor, que seja, dentro dessa novidade, um tempo de regozijo da palavra de Deus, que para mim é sempre um motivo de grande regozijo falar acerca da palavra de Deus, né? Desfrutar acerca de Deus, isso nos anima, nos mexe com a gente, né? E ao mesmo tempo eu espero também de uma maneira simples poder levar para vocês um entendimento acerca desse tema que, como o pastor bem disse, é um tema muito importante, principalmente nos dias que a gente vem passando. Amém. E dentro disso, pastor Edmilson, então nós vamos começar esse bate-papo aqui, né, de uma forma muito espontânea, abrindo um texto que está em João capítulo 17. João capítulo 17, meus queridos, é a oração sacerdotal de Jesus. É a oração que Jesus fez não somente pelos seus discípulos, mas fez por nós, aqueles que através da palavra iriam crer que Jesus era o Messias, iriam crer que Jesus era o Senhor. E nessa oração de Jesus, onde ele ora por si mesmo, e ora pelos seus discípulos, e ora também por nós, que através do ensinamento de seus discípulos iriam crer nele, no capítulo 17 de João, do Evangelho de João, no versículo 17, pastor Edmilson, ele faz uma colocação muito interessante dentro da oração. Ele pede para Deus, na oração, o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A oração de Jesus, então, naquele momento, né, em que ele se coloca realmente na brecha, ele ora por ele estava na eminente hora de ser preso. O capítulo 18 relata a prisão dele. Então a gente entende que essa oração foi em meio ali àquelas dores no Getsemane, né, na hora que estava sendo pressionado pelos nossos pecados. Ele ora então por ele, ora pelos seus discípulos e ora por aqueles que iam crer nele através do ensinamento da palavra. E nessa oração ele coloca algo que eu julgo que está uma chave para as nossas vidas hoje, que é a santificação. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, pastor Edmilson, eu gostaria que você nos falasse o que é santidade. O que você entende como pastor, primeiramente como crente, né, pastor? Porque Deus não nos chamou para sermos salvos. Ele nos salvou, na realidade, para sermos santos. Sim. Vivermos uma vida de santidade. Então eu gostaria de saber, pastor, e creio que é uma curiosidade de muitos dos nossos telespectadores, o que é santidade. Amém. Pastor, o meu entendimento, e eu gostaria de deixar isso muito bem claro, né, para os irmãos, aqueles aos quais essa mensagem, essa entrevista estará atingindo, né? Ele recai sobre uma importante questão, que eu penso que a decorrência de nós podermos entendermos o que é de fato santidade, como está escrito aqui, não no contexto da sua definição, né, literal, porque a definição literal, ela significa na realidade o atributo daquele que é santo, né, ou uma virtude, ou uma pureza,
Alguns atribuem esta palavra santidade, sendo ela de exclusividade de Deus, uma vez que o substantivo feminino da própria palavra também dá um entendimento de ser perfeito, e perfeito só há um, que é Deus. Deus é perfeito. Nós, todavia, somos imperfeitos, e a própria palavra denuncia-nos e nos coloca, classificando-nos todos debaixo de uma mesma condenação. Sendo assim, nós precisamos compreender a questão da santidade no âmbito da decorrência desta palavra, que é o atributo de ser santo. Uma vez que nós, na condição de santo, andamos como Cristo andou, nós vamos de fato manifestar a santidade do próprio Deus. Mas eu entendo, pastor Vitor, e aí eu faço aqui algumas ressalvas nesse sentido, que esse tema é tão importante que ele deveria fazer parte do início da caminhada e da jornada de alguns membros, viu, Ednelson? Isto porque nós precisamos compreender que a palavra santo e nós sermos santos em Deus, ela na realidade foi uma conquista da parte de Deus para nós. E infelizmente nos dias atuais nós temos visto muitas pessoas de maneira errada entender a questão de ser santo. E muitas vezes, dentro dessa interpretação errada, essas pessoas não se firmarem em Cristo Jesus. Eu vou dar um exemplo acerca do que eu estou falando. Nós, quando olhamos para a palavra de Deus, e aí eu convido você para que você compreenda isso, a questão da salvação, ela foi descrita na palavra de Deus em Efésios como sendo uma graça de Deus. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, vem de Deus. Amém? Só que nós temos a mania de departamentalizar a graça, e a graça é Jesus. Então, entende-se que, como pela graça nós fomos salvos, muitas vezes essas pessoas compreendem que a graça manifesta e que veio de Deus, ela se restringe única e exclusivamente à salvação. E isso não é verdade. A obra é uma obra completa. Nele nós fomos santificados. Nele nós fomos salvos. Há um texto em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, onde o próprio apóstolo Paulo recomenda aos santos, aqueles que já foram salvos, ele os chama de santos, para que eles possam desenvolver a sua salvação. E que no entendimento da raiz da palavra, etimologicamente falando, a palavra salvação ali é sozo, que representa outras 5 palavras decorrentes dela. Ou seja, esse desenvolvimento recai então não simplesmente quanto à salvação, mas quanto à preservação e também à santificação. Ou seja, quando nós olhamos, pastor Vitor, algumas cartas, e aí é necessário que a gente compreenda o que é ser santo à luz da palavra de Deus, nós vamos ver que Paulo inicia algumas cartas, como em Éfeso, aos Colossenses e a própria carta aos Coríntios, dirigindo a estas pessoas, aos santos, né? Em Coríntios mesmo, ele vai dizer, em 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 2, a igreja que está em Coríntios e aos santificados em Cristo. Ou seja, a palavra referida ali, ela está no contexto de algo que aconteceu, que foram santificados em Cristo, ou seja, no passado foi algo decretado, foi algo realizado, e é por isso que ele começa a dizer pelas cartas aos santos, ou seja,
É uma conquista que Deus nos fez, juntamente com a salvação, a santificação. Então, pastor Edmilson, desculpa assim, cortar e fazer uma adentro aí. Então você está me dizendo que a santidade, ou quando fala da santificação, que você está esboçando aí para nós, quando Paulo se refere aos santos, ele não está dizendo então aquilo que alguns segmentos falam da beatificação, os santos é só aqueles que são beatificados. Não, ele está falando de santos, de uma classe de pessoas, ou seja, era uma maneira de vida, então. Sim, exatamente. Na realidade, era uma condição atribuída especificamente para aqueles que aceitaram a Jesus. Né? Então, todos que receberam a Jesus, conforme o Evangelho de João descreve que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos, indistintamente, e aí não tem condição, não tem níveis culturais, não tem níveis financeiros envolvidos, classes, nada disso. A todos quanto o receberam, uma vez que recebem, aceitam a Jesus, se tornam na condição dele, santos. Mas o importante da gente poder compreender o que Deus fez na cruz do Calvário acerca do que é ser santo, para Deus, essa condição atribuída para Deus, conquistada na cruz quando ele paga o nosso pecado, é o fato de que, uma vez que ele chama os santos de santos, né, os crentes de santos, nas cartas, e eu vou pegar aí, como já disse, a carta aos Coríntios, onde, na decorrência da carta, ele passa, então, a dizer algumas coisas que os santos estão, então, praticando. E isso, se não ficar bem clarificado, se não ficar bem entendido, pode levar algumas pessoas, e por isso eu disse que deveria ser uma das primeiras lições a serem ministradas para aqueles que são iniciantes na fé cristã, não é? O entendimento acerca dessa compreensão do conceito de santidade à luz das cartas de Paulo, porque ele se refere como santo, mas não deixe de tratar essa condição que começa na regeneração, quando eu e você aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e ela vai ser culminada na glorificação, ou seja, como eu vou conseguir ser santo? Nunca, meu irmão, porque a santificação é o próprio Jesus. E aí a gente vai ver que ele conquistou a condição de sermos com ele e estarmos nele, porque ele é santo, e nele não há treva alguma, amém? E uma vez que nós estamos nele, evidentemente, nós somos santos. E aí, só para exemplificar aqui, pastor, ele vai então discorrer algumas questões que os santos da igreja, no caso de Coríntios, estavam tendo como problemas, né? Então, eles vão falar assim: olha, não pode falar vocês como espirituais, mas como carnais, vocês são carnais. E isso, para algumas pessoas, pode gerar confusão. Ué, como que eu posso ser santo se eu sou um carnal? Não é verdade? Então, primeiro, nós precisamos entender que é uma condição conquistada em Jesus, na cruz do Calvário, a mim e a você. Não somente a salvação, mas também a santificação. E aí ele não para por aí. Não é simplesmente ser carnal, mas muitos o que estava acontecendo ali tinha muito a ver com a questão da separação, alguns que eram partidaristas, alguns, e que a gente não vê nos dias de hoje, né, promoviam divisões, facções. Não pode haver dinheiro no meio, porque às vezes você chama alguém de irmão ou de crente, mas põe dinheiro no meio. É o que acontecia ali, a gente vai ver em 1 de Coríntios, no capítulo 6, ali ele vai falar, e ele vai trazer à luz esse entendimento, onde ele clarifica uma questão diante dos santos, chamando essa consciência de ser santo em Cristo, não como você bem colocou no começo, não é por aquilo que eu faço que eu sou santo, é por aquilo que ele é em mim que eu sou santo, amém? E isso reflete a minha santidade, o quanto que Deus, à luz do que Paulo diz assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e quanto mais ele, por mim, ele
aparece, ele transparece, eu emano de Cristo, menos pecado eu tenho propensão de praticar. Então é nesse sentido que Paulo ele traz uma repreensão até no âmbito de dinheiro. Então, ou seja, tudo aquilo que Paulo ele clarifica na palavra de Deus acerca do que estava acontecendo nesse processo, nessa condução da conquista da santidade, que é um desenvolvimento para a aperfeiçoação, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Eu e você, meu irmão, precisamos prosseguir olhando para Jesus, andando em Jesus, e à medida que nós vamos fazer isso, menos a gente dá propensão ao pecado. Então, ou seja, pastor, para exemplificar, a santificação foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário, ela é uma condição atribuída a nós, os cristãos, os crentes, amém? Assim como foi a salvação, que ele deu-nos como favor imerecido, assim também é a santificação. E olha o texto que eu vou deixar para vocês curiosos. Você leu aí João 17. Exato. Eu vou pedir para que você, então, preste bem atenção. Leia o versículo 17. Olha só. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Continua lendo, pastor. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Vocês perceberam, irmãos? Em favor, ele está orando ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra, ele é o verbo, é a verdade. E aí ele fala assim, eu me santifico por eles. Olha que coisa linda. Ou seja, cai por terra todo aquele pensamento e entendimento de que santidade é o estereótipo, irmão. Santidade não é isso. Não é o teu esforço. Não é o quantas vezes eu vou para a igreja. Não é o lugar que eu frequento ou então deixo de frequentar que me torna mais santo. Não é isso. É o andar numa consciência de amor em Deus. É isso. Não é com o véu, é sem o véu, irmãos. Então o entendimento acerca de santidade é a condição na qual não vem de nós para ele. Santidade não é isso, não emana nada de nós, não é um justo que se quer. Irmãos, toda bondade, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é santo não vem de nós, vem de Deus, é de cima para baixo, é dele. Amém. Para nós. Aleluia. Então a santificação, Jesus deixa bem claro, eu me santifico por eles, para que eles sejam santificados através da verdade. E aí Jesus revela, depois dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí a gente entende que quanto menos esforço eu fizer, e mais eu me anular para que Cristo floresça e transpareça em mim, e para isso necessário se faz com que nós então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, para que nós possamos manifestar santidade, é necessário que isso seja encontrado nele. E para isso, as pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Jesus. Amém? Interessante, pastor Edmilson, nessa tua fala, que eu entendo e começo a entender, e creio que os irmãos em casa estão entendendo também, que santificação então não é uma produção humana. Sim. É algo que Jesus conquistou por nós. Sim. A condição de santificação a palavra santificação é separação. Sim. Né? Perfeito. Ela é uma separação. Etimologicamente, né? O pastor fala difícil, gente. Eu tenho que acompanhar o vocabulário dele. A palavra etimologia significa a origem das palavras. Então, etimologicamente, a palavra santificação tem a ver com separação. É como se tivesse um bolo e você cortasse um pedaço e tirasse um pedaço daquele bolo. Aquele pedaço que você tirou daquela massa, separou, ou seja, você santificou. Isso aconteceu então
com a igreja. A igreja, inclusive a palavra eclésia, é tirados para fora. A alusão que se faz é que nós fomos tirados para fora do mundo ou do pecado para uma nova realidade de vida. Agora nós sabemos então que essa santificação, você colocou de uma forma muito interessante, que não é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu venha a fazer que vai demonstrar a santificação, não é um produto exterior. Por que eu estou te dizendo isso, pastor? Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, na realidade, as pessoas pensavam que para ser santo, pastor Edmilson, elas ali nos anos 70, mais ou menos, a gente era criança nessa época, mas através das literaturas que foram produzidas, nós entendemos isso, dos nossos pais na fé. Nos anos 70, as pessoas julgavam que ser santo era se vestir como um cafona. Ou seja, estava nos anos 70 e se vestia com roupas lá dos anos 60 e daquele jeito, achando que a santificação em si estava num produto exterior. Lógico que eu não estou dizendo aqui, eu não quero ferir ninguém, eu não estou querendo falar aqui de usos e costumes. Usos e costumes, cada igreja tem a sua. Respeitamos todos os usos e costumes. Mas o que precisa ficar claro para nós e para os membros, principalmente da nossa igreja, que a santificação não está naquilo que nós vestimos. Faz sentido? Claro. Lógico que a Bíblia nos convida a termos, né, uma postura ética, uma postura, até no se vestir, uma postura que reflita essa santidade em nós. Né? Mas que na essência não é o que nós vestimos. Não é a nossa aparência. O que Jesus está dizendo, veja se eu estou certo, pastor, aqui, eu em favor deles eu me santifico, ele está dizendo, eu em favor deles eu me separo. Para quê? Para que também eles sejam separados. Ou seja, separados do padrão que existia. Então, eu entendo pela sua fala que santidade é um modo de vida. É um modo de vida do cristão. Ou seja, se tornou um cristão, tem como regra de fé e prática a palavra, essa mudança interior que acontece na salvação, ou seja, no novo nascimento, Jesus nos salvou, ou seja, Deus nos salvou através da pessoa de Jesus, não somente para que fôssemos salvos, mas sim que fôssemos santos, ou seja, entrasse num processo de santificação. Assim como Deus outrora disse a Abraão, sede santo, porque vosso Pai é santo. Né? Sede perfeitos. Então, o caminho do cristianismo é um modo de vida. Então, Deus está dizendo lá, através do apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele diz algo interessante sobre isso. Sim. Ele diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, sim, todo o vosso corpo, alma e espírito, e conserve plenamente irrepreensível até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente entende por aí, amados, que a santificação não é uma produção humana. Uma vez eu li uma matéria falando que Deus ele não suporta a santificação com o cheiro de suor. Por quê? Porque ela não é uma produção humana. Tanto que Deus exigia para os sacerdotes da velha aliança que eles se vestissem de linho, porque Deus não suportava o cheiro do suor nas vestes sacerdotais. O cheiro do suor era desagradável a Deus. Então, por que se usava linho? Que não transparecia o suor. Então, eu entendo que quando nós achamos que aquilo que nós venhamos a fazer, seja, eu sou santo, eu me visto assim porque eu sou santo. Não, você se veste assim porque, ou se veste de determinada forma, porque algo no seu interior aconteceu. E toda mudança interior certamente vai refletir no exterior, né? Mas então eu entendo que santificação está em Deus e ela acontece no homem interior. É isso mesmo, pastor? É assim que estou entendendo? É assim que nossos ouvintes podem entender? Perfeitamente. À luz do que você está comentando, pastor, o entendimento que nós precisamos ter então, irmãos, não há incongruência, por assim dizer, no sentido daquilo que Cristo realizou em meu e em teu favor. O que tem acontecido de fato é uma má interpretação da palavra. Isso, talvez até pela falta de leitura de muitos crentes
Porque a palavra é bem clara que à medida que eu e você vamos conhecendo a verdade, essa verdade tende a nos libertar. E libertar no sentido de aprisionamento de alma, por assim dizer, que é o exemplo que Paulo, eu citei há pouco, ele usa para aqueles irmãos que, quando foi tido algum tipo de problema concernente a envolvendo dinheiro, um levou o outro a litígio para que juízes ímpios viessem julgar a causa deles. E aí Paulo lhe usa essa expressão dizendo assim: vocês não sabem que vós, os santos, hão de julgar o mundo, hão de julgar os anjos? Então, irmãos, essa consciência de que não é porque eu ou você cometamos algum deslize, nós deixamos a condição de ser santo. Essa condição, repito, ela foi atribuída a nós por uma conquista na cruz do Calvário, feita por Jesus Cristo. Ele atribuiu a você, santo, atribuiu a você, mulher, santa, e essa condição só é visível, só é palpável à medida que eu e você andamos nos mesmos passos de Jesus. Ou seja, para resumir isso, ele não pode ser para que os outros vejam. Santidade não é estereotipada no sentido das pessoas, como o pastor estava falando acerca de vestes, as pessoas venham assistir, olha como ela é santa, olha que ela se veste, olha que ela não usa de alguns caprichos de beleza, enfim, para não entrar em outros detalhes, né? Não ofender ninguém. Mas ela tem a ver com aquilo que você faz em secreto, com Deus. É ali que Deus vê se você é santo ou não, irmãos. Exatamente. É quando Deus fala assim: olha, você não pode agir como fariseu, que vão nas esquinas orar alto para que todos olhem e vejam como ele é santo, olha lá como ele ora bonito. Não, irmãos, é quando você está sozinho, recluso à tua casa, é quando eu estou dentro da minha casa, junto aos meus, a minha mulher, não estereotipada, sabe, num ambiente estofado como é a igreja, e aí a gente veste uma roupagem de santidade que foi cultivada durante anos, e ainda infelizmente alguns carregam isso. E não é isso que a palavra de Deus nos revela. Por isso eu disse que talvez a não interpretação correta disso recai pelo fato das pessoas também não lerem ou lerem muito pouco a palavra. Então eu deixo como recomendação para você que está nos ouvindo, que leia Romanos capítulo 6, Romanos 7, Romanos 8, Romanos 12, porque ele vai trazer esse entendimento que nós, ainda conquanto santos, temos em nós o pecado. A nossa carne, Paulo mesmo, ele é um daqueles que reconhece esse processo de santificação ao qual ele está inserido, do qual o bem que ele quer, ele não faz, porém o mal que ele não quer, isso ele faz, ele assume isso. Então, não é para que você se abata, não é para que você se reclusa, é para que à medida que a luz de Cristo for crescendo dentro de você, ela tende a mostrar as nossas vergonhas, a expor as nossas mazelas. E aí, uma vez elas expostas, mais eu me achego para a luz, para que eu possa ser melhor limpo, ou que eu possa ser mais limpo, mais lavado, porque a própria palavra é que nos limpa. Amém, irmãos? Não é para a gente se afastar da luz, é para a gente chegar mais e mais à luz, se expor mais e mais a ela, para que à medida que a gente vai fazendo isso, eu e você possamos então andar em santidade, na pessoa dele. Pastor Edmilson, muito interessante essa nossa conversa, e dentro disso que você está dizendo, há alguns anos atrás, inclusive eu recomendo esse livro, não vou lembrar o nome do autor agora, mas vou citar o livro. Eu li um livro chamado Restaurando as Raízes da Igreja. Esse livro foi escrito por um judeu messiânico, ou seja, um judeu que crê no Messias, é um irmão nosso em Cristo. E ele faz uma separação muito didática disso que você está falando, e que me esclareceu muita coisa, porque eu até então
até os anos 2000, 2002, eu já era pastor, mas eu lutava contra essa questão da santificação com a lei da carne que Paulo diz que habita em nós. Então eu achava que eu perdia uma condição de santo quando eu pecava, eu deixava de ser santo. E assim muitos crentes vivem aprisionados nisso. Exatamente. Então ele faz uma separação, irmãos, e eu quero deixar isso com vocês. O livro chama Restaurando as Raízes da Igreja. As raízes da igreja. Restaurando as Raízes da Igreja. Então ele faz uma separação entre santidade e retidão, pastor. Então ele usa o exemplo de um aparelho de jantar, irmãos. Eu creio que você na sua casa, eu em casa, nós temos alguns não, então vamos pensar que tem muitos aparelhos de jantar, né? Nós em casa temos um aparelho de jantar que nós consideramos ele especial. E ele faz uma comparação com o aparelho de jantar, ele diz que tem aparelhos de jantares, que são especiais para determinada pessoa. Ela só usa em ocasião especial aquele aparelho de jantar. Né? Então, o que acontece? Embora ele, naquela ocasião especial, eu e você usamos esse aparelho de jantar especial, por exemplo, vou receber o pastor Edmilson, a pastora Mary Lu e os filhos em casa. Eu vou pôr o meu melhor... Aquilo que está sendo que você não usa para você. Eu não uso para mim. Vai usar para os outros. Usa para os outros. Então você coloca aquele melhor aparelho de jantar, que ele é especial, para ter aquela ceia de jantar. E o que acontece? Aquele aparelho de jantar, irmãos, deixou de ser especial. Veja bem, ele deixou de ser especial para você porque ele está sujo depois que foi usado? Deixou de ser especial, pastor Edmilson? Não. Então, o estar sujo é o que significa retidão. Sim. Quando nós pecamos, nós manchamos o que nós chamamos de retidão. Eu estou sujo, pequei, me sujei ali. Mas essa condição da retidão ter sido manchada não feriu a minha santidade ou a minha santificação. Eu e você continuamos sendo especial para Deus, em detrimento de se tivermos sujado ou não. É que nem esse aparelho de jantar. Esse aparelho de jantar, ele não perde a condição de especial para mim e para minha esposa quando nós acabamos de almoçar ou jantar e ele está sujo ali sobre a pia. Sim. Ele é especial, eu vou lavar ele, eu vou purificar ele. E aí então nós entendemos que Deus, vamos utilizar essa analogia, que então eu e você, nós somos santos, podemos até mesmo por estarmos sujeitos ao pecado vir a pecar, e aí vai ferir a retidão, que é ser reto. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Nós vamos errar, até porque, corroborando com o que o senhor fala, a própria Bíblia Sagrada diz: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Amém. Então, ele que nos santifica. Sim. Então, ele pega a palavra, veja se está certo no meu raciocínio aí, pastor, para a igreja e os ouvintes ficarem com uma boa interpretação. Então, mesmo que eu peque, através do Espírito ele me convence, como está escrito, do juízo, da justiça e do pecado. O Espírito Santo nos convence. Eu estou numa condição, a retidão foi ferida, mas eu me arrependi, me ajoelhei, pedi perdão a Deus. Então ele pega através da palavra e me lava, é isso? Ele me limpa como eu lavo esse prato que é especial para mim. Então, querido, você fica entendido aí nessa primeira explanação nossa aí. Eu tenho mais algumas perguntas para o pastor Edmilson, mas fica claro para nós que Deus, ele te ama e nos ama de uma forma muito especial. E o propósito dele é, como especiais que somos para ele, não porque somos especiais porque há algum mérito em nós, não, mas porque o seu filho pagou um preço para nos redimir, ou seja, nos comprar de volta, que foi um preço de sangue. Então você não é qualquer coisa, você não é pouca coisa, meu querido, minha querida, você é especial para Deus. E quanto mais nós entramos num processo, então, de santificação, mais especial ainda nós ficamos, então, para o uso de Deus. Não é isso, pastor? Pastor, uma outra pergunta que eu quero fazer para você.
para o senhor, né? É como a santidade de Deus ela é descrita na Bíblia. Eu gostaria que, em poucas aí palavras, o pastor nos descrevesse aí como que a santidade de Deus ela é descrita através das Escrituras. O que as Escrituras falam da santidade de Hashem, né? O Deus santo, né? Porque ele se apresenta assim, né? Como santo, né? Eu sou santo, né? E ele diz lá para Moisés, ele fala: santificai-vos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, explica para nós um pouquinho sobre isso, pastor. Eu quero convidar, então, partindo sobre essa pedra, eu costumo dizer para o meu pastor aqui também, e aqueles que me acompanham, que eu tenho como chave hermenêutica para a interpretação de toda e qualquer tema ou pensamento a Cristo Jesus. Isso porque aqui em Hebreus, no capítulo 1, ele diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. E ele falou por meio de que ele falou aos antepassados, né? Por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a nova aliança, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha só, irmãos. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, para diluir, para acabar com qualquer sombra de dúvida acerca que Jesus é a exata manifestação e expressão do Pai. Então, tudo aquilo que é contra a pedra, contra a rocha, irmãos, tende a cair por terra. Amém? Então, a base, a essência é Jesus. Com base nisso, o pastor citou-nos aqui agora como que a Bíblia, ela, então, descreve essa questão de santidade. É evidente, irmãos, que quando nós vamos olhar o Velho Testamento, como eu disse há pouco, a palavra santo, a raiz etimológica, então, de santidade, seria a característica de quem é santo, e a palavra santo, etimologicamente, seria separado, né? Cortado, no entendimento de alguns teólogos, seria cortados, tirado do que, irmãos? Tirado de um ambiente, tirado de uma determinada existencialidade. Isso a gente vai poder entender quando lemos, né, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, no sentido de, por exemplo, o voto do Nazireu. Então ele era retirado, ele era separado como Nazireu. Ele não podia estar com, tinha que ser separado. Os sacerdotes também, necessário era que eles fossem separados. Então esse era o conceito na Antiga Aliança de ser então santo. Tinha todos os rituais de purificação que Jesus denuncia, os mesmos que ainda tinham esse pensamento na Velha Aliança, porque outrora eles chegaram para Jesus e disseram assim: olha, ele come sem lavar as mãos, e Jesus então traz um outro padrão de santidade, que é consciência plena e renovada no amor de Deus, onde Jesus fala assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. Não tem nada a ver com lavar as mãos, com os rituais que representavam santificação, purificação, decorrência da palavra, não é? Então, exemplo do Antigo Testamento, Samuel, então, foi tirado do convívio natural que uma criança, então, deveria ter para viver recluso em determinado lugar, né? Então, esse entendimento, por exemplo, pastor, na época medieval, né, nos 1000 anos, né, aquele período das trevas, né,
se buscava isso, e talvez, infelizmente, possa haver pessoas ainda nos dias de hoje que possa ter esse mesmo entendimento, que ser santo é fugir da existencialidade, é estar separado, é não se miscuir com as outras pessoas, e foge do contexto da nova, que Jesus diz assim: vós sois o sal da terra, o que dá sabor, o que dá gosto às vidas desgostosas das pessoas, irmãos. É antagônico esse conceito. Então, ele é a manifestação exata do que de fato Deus representa no âmbito de santidade. É por isso que ele foi acusado, é por isso que hoje existe, por não interpretação correta da palavra de Deus, por não haver uma consciência renovada, tal qual Paulo diz em Romanos 12, eu pedi para que você leia: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, no entendimento do que é o Evangelho na pessoa de Jesus, irmãos. E é necessário que a gente assim o faça, para que a gente possa compreender. Então, preste atenção, voltando a essa questão do período das trevas, buscava-se naquela época santificação nos monastérios, nos mosteiros, né? E isso traz alienação. Toda santificação ou toda purificação que se procura com esse foco, com essa separação que não está inserida na pessoa de Jesus. Repito, não está inserido na conduta do Filho, que é a exata expressão do Pai. Amém? Então essas pessoas se saíam a um ponto de, naquela época, eles se flagelarem, se ferirem, né? Isso. Se machucavam. E muitas vezes, irmãos, eles feriam e machucavam a sua própria genitália como punição, como reclusão, em termos de tentarem objetivar, assim, por assim dizer, a santificação, a santidade. Então, isso está muito bem exemplificado. Não sei se alguns aqui ao longo da vida leram ou tem um livro e um filme chamado O Nome da Rosa. Está muito bem dissertado isso no filme e no livro, como era. E isso é antagônico àquilo que de fato Jesus estabeleceu. Jesus, ele chega para os discípulos, além de estabelecerem que eles então eram bem-aventurados, então ele já começa abençoando, não é? Pela obra de santificação já realizada antes da fundação do mundo, como está escrito na vida dele. Eles então atribuem a eles que seriam os representantes do reino, porque se eu e você estamos em Jesus, pastor Vitor, não existe a razão de nós estarmos assentados com Cristo sem a condição de ser santo, irmãos. E a gente parafraseia isso nos púlpitos. Então a gente vai tomar cuidado para não incorrer nessa dubiedade, por assim dizer, de pensamento, porque as pessoas então apregoam alguma coisa, dissertam certezas, convicções que Cristo estabeleceu por nós. De fato, nós, na condição daquilo que Ele fez por nós, estamos assentados com Cristo. Agora, como é que estou assentado com Cristo? E Paulo ainda ratifica isso dizendo: vós estáis revestidos de Cristo, trazendo uma consciência que o próprio Espírito Santo está, nós somos selados pelo Espírito Santo, que é o penhor da nossa redenção, e não temos a condição conquistada por Ele de santos. Isso ainda existe. Então, o que nós precisamos compreender, pastor Vitor, é que, como o senhor bem disse, o que a Bíblia descreve-nos acerca de santificação, à luz da palavra? Eu a interpreto, essa santificação, à luz de Cristo, irmão. Só pode ser compreendida à luz da pessoa dele. Ou seja, eu preciso responder e ser um luzeiro para esse mundo, e à medida que eu sou, e eu só posso fazer isso nele, não é esforço meu. Eu só posso
responder agora para as pessoas que me magoam de uma maneira mansa, porque Jesus diz assim: e aprendei de mim, aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração. Então essa santidade, na realidade, não se torna, à luz do Velho Testamento, não se torna uma purificação com objetivação em rituais, em vestimentas, não é nada disso. É como Cristo que tocava quando na religião judaica era impuro, era sinal de impureza, era contrário à santificação tocar no imundo, tocar no leproso, e ele tocou, porque não havia para ele uma condição de imundícia maior. Todos foram culpados, todos pecaram, Romanos 3:9 diz isso, e excluídos estão da glória. Então ele tratava todos de igual modo, irmão. Ele tocava, cada ida de Jesus era renovada na mente dele, na consciência do amor de Deus, e era vivendo na consciência do amor eterno de Deus para conosco, a tal ponto dele ter entregado o seu filho, irmão. E aí não cabe dentro desse amor uma reclusão em nome de algo chamado santidade, irmão, desculpe. Então, o que Jesus propõe como santificação, no meu entendimento, pastor Vitor, é que por mais que alguns momentos ele se separava em Deus, porque as pessoas podem pegar isso e falar: mas Jesus, então ele se separava para orar. Você não está falando a verdade não, irmão. Você que não está interpretando, desculpe, com todo respeito, você não entendeu qual era a ideia de Deus. Não era à toa que ele foi acusado pelos fariseus, os separados. Olha lá, ele come e bebe com os pecadores, com os publicanos. Foi chamado de beberrão, foi chamado de comilão, irmão. Interessante, pastor Edmilson, que essa condição que você está falando tem muito a ver com uma questão realmente da interpretação da questão da santidade. Sim. Jesus, dentro dessa premissa que você está falando, ele era santo, não deixou de ser santo. Sim. Por ter comunhão com os pecadores. Sim. Ele não perdia a condição dele de santo, e muito pelo contrário, ele não feria a retidão dele. Porque o grande ensinamento que Jesus ele vai na contramão, como você falou, de tudo isso que nós vemos de se enclausurar para dizer que é santo, ele vai na contramão disso tudo por se relacionar com os pecadores. Por quê? Porque eu só entendo, e você é testemunha disso, e nós temos pregado isso para a nossa igreja há anos, que a santificação só tem razão de ser na comunhão. Claro. É na comunhão que você vai mostrar para o pecador o que é ser santo. Ser sal e ser luz. É isso? Faz sentido isso? Faz sentido. Corroborando com o que o senhor está falando, irmãos, o que nós precisamos entender dentro disso que o pastor está complementando é que santificação em Jesus Cristo, e ele demonstra isso, não é ausentar-se da existência, mas é preservar a sua essência. É diferente. Você não precisa estar recluso, separado de ninguém, ausentar da existencialidade sua, com as pessoas que você convive. Seu irmão não é cristão, aí ele vai fazer o aniversário, talvez, do seu sobrinho ou dele mesmo, mas como ele não é crente, ele então vai tocar lá funk, enfim. Na consciência de Jesus, ele vai para o imundo, renovado na consciência do amor que se doou. O amor tudo sofre, o amor tudo padece, o amor tudo crê. E é nessa consciência, então, que Jesus ia para o imundo, para o sujo, para o pecador, irmão, seja ele qual fosse a decorrência do pecado dele. Mas nós encapsulamos-nos num pensamento contrário ao de Jesus. Quando tomamos partido, não vou lá porque lá vai ter samba, lá vai ter isso. Não é na consciência do rito, do que os outros vão achar. É na consciência renovada do amor de Cristo. Pois o primeiro mandamento é amar ao Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas. E o segundo, ao teu próximo, como a ti mesmo.
Amém. Então você precisa ir lá sim. E se você deixou de ir em algum aniversário, eu estou citando isso como exemplo, porque eu cansei de ver isso, em nome da santidade. Rompeu-se relações ou deixou-se de conquistar o seu irmão, o seu pai ou a sua mãe, gerando uma barreira da facção que Paulo condena. É verdade, é verdade. Os mais santos que a gente, né, pastor? Os mais santos que a gente. Desculpa, pastor, cortar, mas dentro do nosso meio, tem sempre aqueles que acham que é mais santo do que nós, né? Então ele tem que zelar por nós e zelar por aqueles que se acham mais santos do que nós estão pensando. Exatamente. Pastor, é interessante isso, e eu gostaria que você fosse dando essa consideração nesse ponto, para a gente ir para a última pergunta, mas é interessante como as pessoas que se julgam mais santos do que as outras, elas põem o dedo em riste, elas acusam. Na época de Charles Finney, ele entrou numa boate, pastor, e disse que uma pecadora foi lá e tirou ele para dançar, levou ele para o centro do negócio lá para dançar. Mas o homem estava numa presença e numa santificação em Deus tão grande, e ele não perdeu a retidão de ter entrado na boate, porque ele entrou com um propósito ali naquela cidade. E o livro Os Heróis da Fé fala que aquela pecadora então traz ele e a cidade está vivendo um grande avivamento com o Finney lá, ao ponto de se fechar cinemas, teatros, foram fechando, porque havia um avivamento e uma convicção de pecado muito grande. E Charles Finney, então, ele entra naquele lugar, a mulher o tira para dançar, leva ele para o centro, ele vai, e quando chega no centro, ele olhando para a mulher, a convicção de pecado daquela mulher veio tão grande que ela caiu de joelho e ela falou: ore por mim porque eu sou pecadora. Agora, o que diriam de nós hoje, pastor Edmilson, se eu e você vissem nós entrando numa boate? Não é? Então, a gente precisa, não que nós queremos entrar ou iremos entrar, mas se entrarmos por um mandato específico, vamos deixar de ser santo porque entramos naquele lugar? Então eu estou pintando um extremo, porque verdadeiramente se romperam muitos relacionamentos em nome da dita santidade. Sim. Né? E a santidade sem comunhão foi o que gerou isso que você falou, os monastérios e tudo, porque eu sou santo, eu vou me retirar então. Então isso é muito perigoso. Então eu gostaria que o pastor desse considerações nessa fala, e para nós irmos para a última pergunta, para que nós possamos então encerrar esse nosso programa hoje, com a certeza de que Deus está nos alimentando, né, irmãos? Deus está nos esclarecendo muitas coisas. Pois não, pastor Edmilson. Isso é importante, irmãos, porque nós não podemos desassociar, queridos, no tocante ao amor de Deus, e aí não tem fronteiras para isso, amém? Nós não podemos achar que, a semelhança do que eu citei há pouco, o fato das pessoas que não comungam da mesma fé que nós comungamos, então elas são impuras, né? E nós somos os santos pelo nosso procedimento, e não pelo amor manifesto de Deus e visto e sentido por elas. Esse é o erro. Então, pastor, em função desse seu comentário, em termos conclusivos, o que a igreja, eu entendo, ela padeceu e ela tem sofrido por falta de conhecimento, recai muito dessa consciência. O entendimento, às vezes muito superficial, por assim dizer, no tocante à obra de Cristo, que ela é completa para mim e para a tua vida. Então, repito e reforço novamente que a santificação, a santidade que Deus requer de nós, não é ausentar da nossa existência, amém? No meio ao qual convivemos, mas é preservar a minha, a sua essência em Jesus. Amém? Ele te fez uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17, diz isso: aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E no mesmo capítulo, no versículo 21, ele vai dizer assim, que aquele
que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito, então, justiça de Deus, pautada sempre no amor. Por isso que ele se propôs a morrer por mim e por você. É necessário, então, que você, como justo e santo, tal qual Jesus também era justo e sempre foi justo e santo, você faça o mesmo, meu irmão. Amém? Você possa, em nome daqueles aos quais Deus morreu e entregou a sua vida, estar com eles, abraçá-los, dizer o quanto eles são importantes para Deus e para você. Essa é a essência do amor de Deus. Amém. Pastor Edmilson, eu gostaria de fazer umas considerações finais contigo, com uma última pergunta, que eu peço que o pastor dê o finalmente aí, de tudo que nós conversamos, né? Porque o tema do nosso programa hoje foi a santidade nos dias de hoje, né? Então a pergunta que eu faço para ti, e vou pedir que você faça essa consideração aí em 3 minutos ou 4, Sim. Como, assim, na praticidade, pastor Edmilson, como podemos alcançar a santidade nos dias de hoje? Né? Porque santidade é prática, então como podemos alcançá-la nos dias de hoje? Amém. Ó, pastor, eu vou aqui para 1 de João, no capítulo 5, para que essa consciência possa tomar corpo na vida dos nossos irmãos. Eu convido a você, se puder, abra em 1 João, capítulo 5. Se você crê em Jesus, como o pastor aqui comentou, né? Como que nós podemos objetivar essa sua pergunta? Isso. Estarmos na praticidade, né? Na praticidade, na prática, nos dias de hoje, como podemos ser santos, né? Irmãos, inegavelmente, eu não posso fugir da verdade da qual ele, e conforme eu já anteriormente havia falado, representa, e tudo converge nele. Então, com base nessa pergunta de que forma que eu e você podemos nos santificar nos dias de hoje, a resposta é Jesus Cristo. Não tem outra resposta. E para isso é necessário, irmãos, que eu e você possamos ter comunhão com Jesus Cristo. Então eu pedi para que você abrisse sua Bíblia aí, em 1 de João, no capítulo 5, que ele está trazendo uma condição da qual ele requer que nós, justos, os santos do Senhor, alegre o coração de Deus, confiando nos feitos de Deus, porque o próprio Deus manifesta que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para começar, pastor, nós precisamos ter essa fé daquilo que Jesus estabeleceu, conforme está escrito aqui em 1 João capítulo 5, versículo 1, ele afirma assim: todo aquele que crê. Aí eu pergunto, você crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é santo, irmão. Amém. Amém? Amém. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo de Deus é uma nova criatura. Ele é santo. Não há outro meio de eu e você conquistarmos ou adquirirmos santidade. Eu sei que existem diversas formas ou maneiras pelas quais muitos acabam trazendo algumas condições. Olha, se você fizer isso, se você participar tantas vezes, se você não frequentar isso, irmãos, nos tempos difíceis como nós estamos vivendo, nos dias atuais, requer
que nós buscamos ao Senhor enquanto podemos achar, como diz o profeta. Amém? De que maneira que nós buscamos? E de que maneira nós podemos ser santificados? Isso só pode ser acontecendo nele. Ó, irmãos, de encontro com ele. Voltando-nos para Jesus. E aí, não é simplesmente pelo fato de você, como Jesus, também gostava de ter intimidade com o Pai, pastor Vitor. Então, por vezes ele ia aos montes, ele se reservava em oração, mas não demorava muito, então ele se envolvia quanto à missão do amor de Deus, que exalava para as pessoas, que a ideia era as pessoas, então ele buscava a Deus nisso. E ele deixou-nos aqui um texto que eu gostaria de ler com vocês, que está em João 14. Amém. Versículo 15. Vamos começar do 15. Ele diz assim: se vocês me amam, há uma condição para aqueles que de fato aceitaram a Jesus. E se você está me ouvindo aí desse lado, tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você está inserido nessa situação a qual Jesus está citando. Então, para você, olha aí. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não é forçosamente. É algo voluntário. Quem ama, ele deixa bem claro. Se me amam. Porque quando a gente ama, eu amo minha esposa, é uma pessoa maravilhosa, e não há necessidade que ela me peça para fazer algo. Eu faço voluntariamente. Eu a amo. Eu quero estar perto dela. Eu anseio estar junto dela. Isso pauta essa vértice do amor. Amém, queridos? Ele diz assim, então: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador para estar com vocês para sempre. Então, ou seja, já é uma confirmação, porque isso de fato já aconteceu. O Consolador já veio, ele habita em nós e ele é ser penhor nosso. Amém? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Isso já aconteceu, ele já habita em nós. Amém? Não os deixarei órfãos, ele estava evidentemente categorizando a situação momentânea da época com seus discípulos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Isso é uma promessa, irmão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Irmão, esse dia é o dia de hoje. É para mim e para vocês. Ele está dizendo aqui, irmãos, no tempo do passado, das coisas que, após a morte, ressurreição e a vinda do Espírito, essa consciência é necessário que ela exista. Então ele está dizendo o seguinte: hoje eu vou transferir, mudar aqui, trazer para a conclusão dessa promessa, essa confirmação da promessa. Verso 20, é como se ele dissesse assim: hoje vocês compreendem, pelo menos é o que Deus espera, que eu e você possamos estar concisos, que eu estou em meu Pai, ou seja, Jesus está no Pai, vocês em mim, ou seja, eu e você que está nos assistindo, está hoje em Jesus, e eu em vocês, ou seja, Jesus em nós, nós em Jesus e Jesus em nós. Irmãos, naquele dia já aconteceu, essa consciência é necessária. Não há receita de bolo para que haja a busca da salvação nesses dias. É necessária essa compreensão. Isso muda tudo.
Porque vai de encontro àquilo que nós estávamos falando, sabe o reservado da sua casa? Sabe aquilo que quando você pega o seu telefone, ou você está sozinho no teu quarto, o que você acessa, o que você se propõe a assistir porque Ele está com você? E aí o que é que você está propondo nesses dias atuais, com tanta decorrência de desgraças e notícias contrárias à fé cristã? Ofensas, contendas, doenças, mortes. Eu e você nos estamos propondo, principalmente no âmbito daquilo que afeta muito a santidade, promiscuidade, né? Pornografia, a lascívia, essa consciência de santidade, estar conciso de que você aí na tua casa, quando você vai tomar banho, quando você vai sozinho, seja onde for, na tua casa, no teu quarto, não tem ninguém em casa, pastor, eu já posso fazer então o que eu quiser, vou olhar tudo o que eu quero. Não. Jesus está aí. Sim. Pelo menos essa é a consciência santa de Deus para mim e para a tua vida, que Ele quer que eu e você tenhamos. Amém. Essa é uma afirmação. Não há receita de bolo. Consciência renovada todo dia, que Paulo reiteradamente descreve isso no livro de Romanos. Por isso, leia Romanos, por favor, irmãos. Vocês vão ser muito enriquecidos nesse âmbito. Ele não para por aí, ele diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Percebe? Nós temos comumente olhado assim: eu amo a Deus. Nós amamos a Deus. E de fato, nós amamos a Deus. Só que aqui é uma revelação acerca do amor genuíno, tal qual eu comentei há pouco, que como eu amo, eu quero estar mais perto, eu quero estar junto, eu quero aproveitar o máximo do meu tempo com a minha esposa. Isso é amor. Eu me entrego voluntariamente a ela. Ele está trazendo esse sentido. Voluntariamente eu busco a palavra dele, porque eu amo e ele se revela na palavra. Aleluia. Não é através de badulaques, de ritos, nada disso, irmãos. É aqui. E ele diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama de fato. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aleluia. Então eu tenho uma boa notícia para você. Deus não quer que você fique pautado, irmãos, nas experiências dos outros e nem tampouco com saudade das experiências passadas. Não. Se você der o lugar que Deus merece na tua vida, que Jesus, diante de tudo aquilo que Ele fez por mim e por você, através da palavra, e amar a Ele e buscá-lo profundamente, de todo o teu coração, Ele não somente você vai sentir o amor, a graça da implicação desse amor vindo sobre a tua vida, como a revelação dele. Ele vai se revelar para você. Que coisa linda. Isso é novidade de vida. Aleluia. Amém. Você não vai ficar preso, porque o amor de Deus lança fora todo medo. E nós temos constantemente, o nosso pastor aqui, eu sou testemunha disso, investido principalmente na saúde emocional dos nossos membros. Pessoas acometidas de medo, pessoas com terrores, com sombras em suas mentes, tal qual essas pessoas, uma vez atingidas por esses medos, por esses terrores, por essas sombras, se afastam, se isolam, ficam reclusas e manifestam todo tipo de decorrência de males ou de rejeições ou de isolamentos provenientes dessas doenças, depressões. A gente tem visto isso.
E a palavra de Deus é um remédio para mim e para a tua vida, porque, irmãos, nós precisamos ler. Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada, queridos. Nela é manifesta o poder de Deus, e o poder de Deus tem nome. Amém? O poder de Deus é manifesto, é graça, é amor, é justiça, é cura para mim e para você. O nome dele é Jesus Cristo. Aleluia. Amém, queridos? E para finalizar, ele diz assim, eu já li aqui para vocês, né? O verso 21, vou finalizar com ele então. Então, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, Aleluia. o que eu gostaria de deixar, pastor Vitor, espero poder tido contribuído nesta tarde para aqueles que vão nos assistir agora neste domingo, né? No domingo agora às 6 horas, essa consciência de que não há uma receita de bolo, há uma necessidade de uma busca da nossa parte que tem que ser voluntariada no amor de Deus, no amor do Pai, que Ele deseja estar conosco, que o Espírito Santo tem ciúmes de mim e de você. Ou seja, olha que expressão forte e chocante, meu querido e minha querida, onde o Espírito Santo sente ciúmes de mim. Por quê? Porque nós nos ausentamos por muito tempo dele, porque muitas vezes nós não nos inclinamos, por assim dizer, para as coisas do Espírito, porque como Paulo assim o revela, assim como o alimento é para o corpo, a palavra é o alimento do Espírito. Então dê mais tempo para Deus, dê mais tempo para a palavra de Deus, e certamente você será tomado por essa graça que é manifestada na própria pessoa de Jesus Cristo, que habita em mim e na tua vida. Se você não tem provado disso, há tempo e o tempo é hoje. Faça isso, em nome de Jesus. Amém. Queridos, queridas, e uma coisa que não tem faltado para nós nesses dias é tempo. Então você que diz, não tenho tempo para isso, para aquilo, estamos vivendo esse tempo aqui em São Paulo e no Brasil, no mundo, de uma reclusão, de uma quarentena. Então, meu querido, é tempo de você agora investir na tua vida espiritual. Eu creio, pastor Edmilson, que no programa de hoje nós esclarecemos muitas coisas. Eu creio que foi muito esclarecedor e tenho a dizer a você, aproveite esse tempo. Pastor, eu já nesse tempo, nesses dias de quarentena, eu já, pela misericórdia e graça de Deus, eu já li 3 livros. Pergunta que eu faço, quantos livros você leu nesse tempo de reclusão? Quantos livros que vêm acrescentar para a sua vida espiritual você leu? É um desafio aí que eu lanço para a nossa igreja, né? Leia a Bíblia. Se não está com condição de ler alguns outros livros, leia a Bíblia. Esse é o maior de todos eles. Aqui está tudo o que nós precisamos para a nossa santificação. Minha consideração final a você, meu amigo, minha amiga que nos acompanhou até esse momento, é que a santificação ela é uma condição conquistada por Jesus Cristo. A santificação está nele, como foi bem explanado aqui durante todo o programa, e que não é produção nossa. Nós precisamos somente, como disse o pastor Edmilson, guardar os mandamentos, que não são pesarosos. E guardando o mandamento, ele está em nós, está conosco, e o Espírito Santo é que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Então, eu quero agora orar, juntamente com o pastor Edmilson, por vocês, pela nossa igreja, por vocês que estão nos ouvindo, e encerrando esse primeiro programa de uma série que nós vamos estar fazendo, que se chama IBAF em Foco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe se gostou, divulgue e fique conosco aguardando as próximas publicações de vídeos. Posso agradecer, pastor? Sim, pastor, fique à vontade. Aproveitar aqui, eu quero fazer jus, né, e dar honra aqui a todo o esforço, irmãos, que o pastor Vitor tem empenhado, não é, para poder trazer
o alimento, o cuidado, as ovelhas, né? A nossa igreja, você que está distante. Então, que essa palavra e esse cuidado possa ser reconhecido. Eu sei que Deus, Ele está assistindo-nos neste momento e vendo todo o esforço. Então eu sei que o seu trabalho não é vão no Senhor, viu, pastor? Amém. Deus há de retribuir tudo isso. Amém. Conforme a própria palavra nos dá valia nesse sentido, né? Sua coroa no céu. Amém? Amém. E por não dizer aqui a decorrência dessa herança dos santos, começando aqui na terra também, por tudo isso que você tem semeado, porque tal qual a semente você vai colher dela. Amém. Você tem plantado uma semente bendita. Eu quero agradecer então a todos os irmãos pela oportunidade de você nos permitir que entremos aí na tua casa, junto com a tua família, a esse tempo que você se propôs a nos ouvir, no sentido também de você poder, diante de tudo que nós falamos aqui, compreender a Jesus e entender que, como Ele mesmo nos ensinou, eu e você fomos feitos sal da terra para se miscuir, misturar com as pessoas desse mundo. E nisso nós podemos mostrar e preservar a nossa essência de santidade, manifestando Deus, porque a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor. Nada, pastor Edmilson. Oremos então, irmãos, agradecendo a Deus, você aí que está reunido com a sua família, em casa, nesse domingo de Páscoa, e oremos então, juntos em família, encerrando. Pai, te agradecemos Sim, por Pai. Esse dia. Amém, Senhor. Passamos da morte para a vida. Amém, Pai. Estamos em Ti, estamos em Cristo, e nova criatura nós somos. Amém. Coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Amém. Te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos nossos Pai. ouvintes, cada um dos nossos telespectadores, cada um daqueles Obrigado, irmãos e Jesus. irmãs da nossa igreja, Obrigado, e que essa Senhor. mensagem possa alcançar a muitos Obrigado, corações. Pai. Te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, Sim, Deus. em nome Todas de essas Jesus. pessoas, cura essas pessoas. Aleluia. Pastor Edmilson, Amém. Cuidado, está sendo. cuidado. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Amém. E, meus queridos, até a próxima semana, onde juntos estaremos com IBAF em Foco, um programa que é de coordenação da Igreja Batista Aliança com a Família. Rua Vigário de Godói, número 45. Shalom, Deus abençoe, Graça e fiquem paz, na paz. Deus abençoe.